Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma roda de parola aqui do canal Os Paroleiros, começando tema novo nesse mês. E nós vamos andar por alguns caminhos para mostrar o verdadeiro caminho. Vamos falar de verdade e vamos falar de vida. Prepara sua caneca de café e vem com a gente, que hoje é dia de parola. Muito bom, então, pessoal, estamos aqui de volta. Oráculo, decano e mente brilhante para mais uma incrível roda de parola inédita. Mas o que é isso aí, meu querido Oráculo? Bolo de fubá e café. O assunto não era simplicidade hoje? Hoje até o meu cardápio tá simples. Quer coisa melhor que isso? Mas pensa no simples que é bom. Hã? Pensa no simples que é bom. E é de verdade, ó. Senhor, perdoai, ele não sabe o que faz. Aleluia. O simples é bom demais, gente. O simples é bom demais. Essa virada foi no manto. Esse mês a gente vai estar falando sobre vida simples, né? A nossa ideia é estar falando a respeito da simplicidade do Evangelho. E nada melhor do que a gente começar a falar de simplicidade do Evangelho falando daquele que é o centro do Evangelho, que é a coluna central do Evangelho, que é o próprio Cristo, né? Então, a ideia hoje é a gente bater um papo a respeito da simplicidade de Jesus, né? O que tudo envolveu vida e ministério, o propósito, o Evangelho de Jesus, que ele é extremamente simples, mas que a gente insiste em dificultar e complicar, né? Vamos desconstruir, vamos desmistificar, vamos quebrar a nossa vaca sagrada. Muito bem. Se não fosse a vaquinha, não seriam os paroleiros. É isso aí. E vamos começar a falar, então, de vida simples. Gente, tem tantos aspectos tão legais a respeito da simplicidade de Cristo, né? O que eu acho muito bacana de Jesus é que ele não vem com um compêndio teológico, né? Um livrão debaixo do braço, e diz assim, agora nós vamos apresentar 48 horas aula para poder apresentar para vocês o contexto da minha vinda e tudo mais. Não, Jesus simplesmente senta no monte, agrupa as pessoas em volta e começa a falar. Começa a explicar por meio até mesmo de parábolas, né? Coisas simples do contexto que as pessoas estão tendo em volta deles ali. Mas, Paulinho, a gente estava conversando ali que até mesmo o nascimento de Jesus já começa com simplicidade, né? Verdade, Arthur. Tem uma parte muito complexa referente ao nascimento de Jesus, que é a forma que ele foi gerado. Isso é muito complexo. Mas isso não diz respeito ao ministério dele, ou à forma que ele exerce o seu ministério, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, a palavra diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Aqui tem algo muito complexo, né? Tem algo assim muito rebuscado. Historicamente, algo que nunca antes havia acontecido, e posterior a isso jamais aconteceu novamente. Agora, o curioso é que quando Jesus vai começar o seu ministério, né, a gente tem o nascimento de Jesus na manjedoura, né, mais simples do que isso é impossível. Jesus vai começar o seu ministério, ele vai para o deserto, um lugar de maior privação do que esse é impossível, Mateus 4, Lucas 4. Jesus vai pregar o seu primeiro sermão, e ele não vai para o templo, ele não coloca uma estola sacerdotal, uma roupa especial, ele não tem um púlpito. Ele vai para o monte, para uma encosta de montanha. Jesus vai chamar os seus discípulos, ele simplesmente vai passando pela turma dizendo, vem. Né? A proposta de Jesus sempre foi muito simples. Agora, a marca do nascimento de Cristo Jesus já é para deixar muito claro essa simplicidade com a qual o ministério dele seria desenvolvido, né? A marca do nascimento, ela carrega consigo essa
essa perspectiva, né, da simplicidade do ministério de Jesus como um todo, da vida de Jesus, aliás, como um todo, né? Você se lembra que ali no Evangelho de Marcos, Jesus, quando vai começar o seu ministério, dando um passo à frente, ele precisa passar por debaixo do batismo de João Batista, né? O capítulo 1 de Lucas, ali no versículo 9, a palavra diz: naqueles dias veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E o Jordão é aquele mesmo rio que Naamã recusou entrar porque ele achou muito feio. Né? É uma série de acontecimentos simples na história de Jesus, desde o seu nascimento até o final da sua trajetória ministerial nessa terra, que vai nos fascinando, que vai nos apaixonando por essa realidade, de olharmos para Cristo e percebermos a simplicidade dele. Eu gostaria de citar aqui, acho que a base de tudo isso. Lá em Filipenses 2, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Isso é muito forte, porque uma coisa que está escrito aqui, que enquanto você falava, Paulinho, diz assim: ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso me faz entender que a condição do homem, nesse exato momento, porque ainda não houve a morte, a ressurreição, e a restauração, a reconciliação, o novo nascimento e tudo mais, ele está falando o seguinte: ele saiu de uma posição de glória, ele, no princípio vicário, ele simplesmente toma uma decisão de dizer: olha, eu abro mão da minha glória, eu abro mão de todo o meu status, eu abro mão da minha reputação, eu abro mão de quem eu sou aqui na divindade, simplesmente para trazer a reconciliação. E para que isso aconteça, eu vou me esvaziar de tal forma que eu vou me tornar igual a um homem. Só que se você for no Éden, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando entra o pecado faz com que nós venhamos a perder essa natureza divina. E aí vem Jesus e fala: olha, eu vou me colocar na mesma posição dele, algo que na psicologia se chama rapport, eu vou descer ao mesmo nível deles, para que depois eu, com a minha morte e a minha ressurreição, lógico, antes, num período de 3 anos e meio, eu vou erguê-los, colocá-los na posição, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e virá sobre eles o Espírito Santo, de tal forma que o reino de Deus estará dentro deles, eles estarão e serão de novo como era outrora. E aí vem a oração de Jesus em João capítulo 17, que ele fala: Pai, olha, me glorifica. Ou seja, restaura a mesma glória que eu tinha de outrora, porque aquilo que me foi dado, eu cumpri. Então, ou seja, o princípio da simplicidade de Cristo começa pela sua abnegação, começa pela sua renúncia, começa pelo fato de dizer: ok, eu saio da minha posição, eu vou até a posição deles, para que deles eu consiga elevá-los de novo à nossa posição. Veja, eu não estou cometendo nenhuma heresia aqui, porque em Salmos capítulo 8 vai dizer que Deus, ele fez o homem, entregou a autoridade ao homem, só que o homem ele refutou isso com o pecado. E olha como Deus é bom. Eu fico imaginando, e uma ilustração que vem na minha cabeça, porque Deus não foi surpreendido com o pecado, amém? E ele também não forjou o pecado. Ele não estava lá e de repente, meu Deus, Jesus, Espírito Santo, eles pecaram, nós não estávamos preparados para isso. Porque Deus, na sua soberania, não, comemos. Oh não, anjo Gabriel, e agora que faremos? É aquela hora que entra aquela musiquinha do meme. Oh não! Oh,
concorda comigo? Deus não foi pego de surpresa. Aí eu fico imaginando Deus falando assim, bom, nós já nos reunimos da primeira vez para constituir a humanidade, agora vamos reunir de novo e fala, Jesus, eu preciso implementar o nosso plano B. E o nosso plano B é o seguinte, você tem que ir para a Terra. E nesse plano B, Jesus fala assim, não se importe, Pai, eu irei. Porque lá em Isaías 53 vai dizer que agradou a Deus moê-lo. E pelo fruto do seu penoso trabalho, ele tem dentro dele uma convicção dizendo, eu vou para a Terra, eu vou colocar na mesma posição deles, eu vou resgatá-lo, vou voltar ao mesmo nível de glória, só que eu não vou ficar só com essa glória só para mim. E veja, talvez algumas pessoas vão ouvir com um espírito de religiosidade e vão falar assim, é um herege o que estão falando, mas isso é bíblico, porque na verdade Deus ele resgatou a mesma glória de outrora sobre as nossas vidas, nos tornando agora cristãos, como disse o Paulinho em algumas parolas nossas anteriores, a nossa reputação foi ser chamado de cristãos, isso era uma ofensa. Sim. Você viu que para fugir da heresia ele me cita. Para fugir da heresia, ele me cita. Arthur, você não leu aquele aviso que era para vir de cinza hoje? Putz, não vi, cara. Ainda bem que eu fico no meio, né? Vida simples, pô. Exatamente. Eu achei muito bacana uma coisa que você falou, que é você falar a respeito dessa condição original de Cristo e o que ele veio, se propôs a fazer, né? Porque a gente parte de um dos pilares do evangelho simples, né? E um desses pilares é o pilar do resgate. Ou seja, sem a gente reconhecer que nós outrora estávamos perdidos nos nossos próprios delitos, né? Como diz a palavra, sem a gente entender, nos nossos próprios pecados, se a gente não consegue se ver nessa condição de perdido, né? De pecador perdido, afastado e separado de Deus, tudo aquilo que Jesus veio fazer foi em vão. Porque ele vai me resgatar, ele veio para fazer o quê? Ele veio para resgatar. Agora, se eu não me vejo alguém como perdido, então todo o evangelho é em vão. Então, acho que a gente podia fazer um pin aqui, né, e colocar o nosso quadro aqui do evangelho puro e simples, vamos dizer assim, essa condição de redenção do perdido, né? Se tem uma coisa que o evangelho puro e simples, evangelho simples, original, precisa ser relembrado o tempo inteiro, eu estava perdido e ele veio e me resgatou. Na simplicidade dele, mostrando qual era de volta o plano original de Deus, mas ele veio para me resgatar. Mas ainda assim que ele veio para me resgatar, o centro do evangelho não sou eu. Então, cuidado, gente. Quando vocês começam a escutar um evangelho onde o ponto mais importante do evangelho é você mesmo, tem coisa errada. Porque tem tudo a ver com ele. Não tem a ver com a gente. A gente aqui é o cara, é alguém que foi resgatado. A gente não é o centro do evangelho. Então nós precisamos resgatar essa centralidade de volta em Cristo, né, Paulinho? E você sabe que o povo, Arthur, o povo é responsável por tornar demasiadamente pesado e religioso aquilo que é para ser leve, né? Eu estou com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, aberto aqui. Tem umas curiosidades interessantes aqui nesse capítulo. O capítulo começa dizendo o seguinte: quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Então Jesus juntou alguns discípulos que já caminhavam no judaísmo, instruiu primariamente esses discípulos e utilizou da influência que esses discípulos tinham sobre as suas cidades natais e foi com eles até as suas cidades, né? Foi com eles até os lugares onde eles conheciam gente, para que eles pudessem fazer aquele efeito Rinodê, né? Vamos numa reunião legal ali?
Vamos numa reunião legal ali, eu vou te ensinar um negócio interessante, eu vou te apresentar um negócio interessante. Ainda bem que nos paroleiros já tem um advogado para não ter problema, para né? não Porque ter com zica, né? certeza, se alguém der uma olhada aqui, já teremos problemas jurídicos. Tá tudo certo. Aí o que acontece? Diz a palavra que Jesus, por essas cidades, ele pregou o evangelho, ele fez milagres, né? Aí o que vai acontecer? Estou indo lá para o versículo 20 já. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. E depois dessa realidade toda, Jesus ele faz a seguinte reflexão para que chegasse aos ouvidos desse povo. Está lá nos últimos versículos do capítulo 11, me refiro aos versículos 28, 29 e 30. A palavra diz assim, ó, ele falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? Sobrecarregados de todo o padrão religioso que eles estavam acostumados a vivenciar, né? E ele diz, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha a lição aqui, ó. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho tanta certeza que Jesus estava falando aqui acerca da religião desse povo, ou do relacionamento que esse povo tinha com o Senhor. Justamente pelo fato de que Jesus insere aqui o assunto alma. Ele diz, o assunto meu com vocês é referente à alma de vocês, não ao corpo. Jesus não estava propondo um descanso ao corpo. Jesus estava propondo um descanso à alma dessa turma. A alma estava cansada, a alma estava abatida, a alma estava sobrecarregada. Por quê? Porque aquilo que era para tornar a alma desse povo leve, aquilo que era para tornar a alma desse povo um ambiente curado, voltando aí na sequência de parolas anteriores, né? O que era para tornar a alma desse povo curado estava se tornando um peso para eles. Estava se tornando algo insuportável, sobrecarregando, ou seja, colocando uma carga maior do que aquilo que eles poderiam suportar, do que aquilo que eles poderiam carregar. A proposta de Jesus aqui é algo tremendo, para um povo que ouviu a sua pregação e achou a sua pregação simples demais para ser levada a sério. E aí eu quero só citar um texto aqui de Isaías 28:10, que diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, quando a gente entra num caráter religioso, inclusive quando você entende exatamente o que significa ser um religioso, isso meio que dá um asco, né? E você começa a entender que, na verdade, ser religioso não é um adjetivo positivo. Quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, mas esse rapaz é um religioso, é um rapaz tão religioso, eu falo assim, sai, afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque, na verdade, o princípio da religiosidade, até outro dia eu estava assistindo um rapaz falar sobre a diferença entre religião e religiosidade. Ele começa toda uma filosofia maluca lá tal, mas o ponto-chave é a religiosidade, ela nos torna cegos. A religiosidade, ela começa a imprimir em mim preceitos e preceitos. Não é à toa que Jesus ele vira para os próprios judeus, né, para os próprios fariseus, e fala para eles assim, olha, vocês têm tantas regras, vocês dão o dízimo do cominho, dão o dízimo da hortelã, vocês fazem tudo isso, mas isso para mim não importa. Quando ele pega aquele homem, o fariseu orando, ele fala, não, porque eu, graças a mim, e o publicano vira e fala assim, mas Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para ti. E aí nós voltamos no mesmo princípio, porque o princípio da religiosidade, ela começa a trazer uma liturgia que a própria palavra não introduz. Eu começo a introduzir que eu estava falando outro dia aqui para uma pessoa,
ou eu introduzo doutrinas de homens, ou eu introduzo doutrinas demoníacas, ou eu me afasto completamente da sã doutrina. Quando, na verdade, se nós formos olhar especificamente para aquilo que a sã doutrina diz, ele vai falar, olha, a lei falava, se você adulterar, você tem que morrer. Mas se você... Aí ele fala, não, mas se você simplesmente olhar para uma mulher com um desejo, ou seja, o que veio ser, então, o evangelho simples? Qual que é a base do evangelho simples? O amor. Não é à toa que Paulo ele vai dizer lá em Romanos que o amor é derramado sobre o vosso coração. Então, se eu estou falando a respeito de um evangelho simples, eu tenho que lembrar da essência. E a essência é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que tremendo, a essência do evangelho, a simplicidade do evangelho. Jesus, ele se esvazia por amor. Lá em Romanos vai dizer que Deus... Ó, até a Siri está querendo participar aqui, ó. Ela está querendo se converter. O Steve Jobs está querendo se converter agora. Mas agora já era. O que eu quero dizer é, a simplicidade do evangelho, Paulo ele vai dizer que não é à toa que o próprio Deus deu o seu filho e não nos daria com ele todas as demais coisas. Se isso não é um princípio de um evangelho simples, onde fala, olha, eu me gasto e me deixo gastar. É o princípio do amor. Então, quando nós estamos pautados nisso, tudo aquilo que eu vou fazer para romper com o princípio de religiosidade, romper com o princípio de que o evangelho ele não é algo complexo, eu preciso entender que a base do evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência. É tão simples o evangelho, que certa vez uma pessoa virou e falou assim, eu não me sinto amada, e uma outra vira para ela e fala assim, mas Jesus te ama, e aquilo enche o coração dela. E aí, para encerrar essa parte aqui, The White Mood diz, eu já citei isso várias vezes em outras parolas, que nós temos um buraco no nosso coração, e só existe uma pessoa que é capaz de preenchê-lo. E esse alguém é Deus. Vamos colocar aqui, então, um segundo pinzinho aqui. Nós fomos o primeiro de resgate, então podemos colocar o segundo aqui de amor, né? Então, nós já juntamos amor, resgate e amor aqui como pilares do evangelho simples. Eu quero fazer uma ponte com isso que você falou, Will, porque eu escutei uma coisa essa semana numa ministração que eu estava ouvindo aqui, e eu achei sensacional, porque ela vai muito ao encontro do que você está falando, né? A pessoa dizia a seguinte coisa: o evangelho simples, verdadeiro, é aquele que resgata as pessoas do inferno, enquanto a religião está preocupada em mandar as pessoas para lá. Cara, isso me deu um troço, velho, porque eu falei assim, cara, é verdade. Por quê? Quando a gente começa a fazer preceito sobre preceito, regra sobre regra, começa a inventar um monte de coisa, gente, nós estamos mais preocupados em condenar as pessoas do que salvá-las. E eu vou te falar uma coisa, e tem um professor meu que ele falou algo tremendo, que ele fala assim, o maior erro nosso no evangelismo é nós virarmos assim, Paulinho, você já aceitou a Jesus? O Paulinho fala não. Aí eu falo, então, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Só que a gente esquece de um princípio, que é o princípio básico. Se eu não aceitei a Jesus, eu já estou no inferno. Ou seja, se eu não passar por um processo de salvação, eu já vou para o inferno. E aí a religiosidade chega num nível tão grosseiro, tão tosco, que aí Jesus ele se torna o vilão da história. Olha que coisa maluca. Eu vou para o inferno por culpa de Jesus. Exatamente, Paulinho. Eu vou para o inferno por culpa de Jesus. Olha que coisa maluca. Olha como há uma insanidade nisso, quando na verdade Jesus ele é o Salvador. Ele que vai dar o final feliz da história. E aí ele veio para resgatar. Ele veio para resgatar. E a gente fica assim. Então, isso que você ouviu, Arthur, é algo tremendo. E de fato é verdade. Agora, nós temos que mudar o nosso evangelismo. Nós temos que pregar o amor. Então, assim, Paulinho, você já aceitou a Jesus? Aí o Paulinho vai falar, rapaz, eu não aceitei a Jesus. Então, ó, deixa eu te mostrar
aquilo que o evangelho ele é capaz de fazer, tal, e não pregar o inferno. Às vezes tem pessoas que estão pregando o inferno, que é pregando a religião. E sabe, é por isso que existem hoje tantas pessoas fugindo do evangelho. E aí, fazendo um merchan nosso aqui, Arthur, é por isso que algumas pessoas viram para mim e falam assim, quando eu escuto os paroleiros, eu escuto de uma forma tão simples o evangelho, que eu começo a entender as coisas. Eu não sei como que vocês têm esse nível de inteligência. Aí eu viro e falo assim, é porque nós temos o Paulinho. Sim, sim. Simples assim. O que é legal a gente falar é assim, nós precisamos falar de pecado? Precisamos. Mas nós precisamos falar de pecado e, em seguida, falar a respeito de graça. Falar a respeito de salvação e de resgate. Porque quando a gente fala só de pecado, é um evangelho incompleto. Assim como quando a gente fala só de graça, também é um evangelho incompleto. Que quando a gente fala de resgate e de amor, nós estamos falando de uma condição perdida de pecado e de um resgate. Olha que coisa bacana, cara. Estamos falando de resgate e de amor. E antes de passar para o Paulinho, eu quero só pontuar uma coisa aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o Sermão do Monte, né? Vamos voltar novamente para o primeiro sermão de Jesus, lá em Mateus 5, quando ele se assenta, e ele começa a falar assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, e por aí vai. Se você pegar aqui as bem-aventuranças, vai até o versículo 11 de Mateus 5. E em nenhum momento Jesus fala assim, bem-aventurados os religiosos da lei. Em nenhum momento ele fala assim, bem-aventurados os funcionários do templo, que conhecem a lei de cima a baixo e a exercem sobre o povo. Cara, ele está tirando o reino de dentro está tirando o reino da mão dessas pessoas e colocando na mão do povo. Do simples. É por isso que ele não foi entendido. E é por isso que ele não foi entendido. Exatamente, é por isso que ele não foi entendido. Porque eles achavam. Esse sermão foi um escândalo. Foi, os judeus achavam que foi por isso. Os judeus pensavam o quê? Rapaz, os caras vão dominar o nosso lado aqui. Só que Jesus estava falando, ei, eu não sou desse mundo. Sabe? Eu vim pregar um reino que é estabelecido no céu, aqui na terra. Olha que louco. E aí, só para embasar isso que você está falando aí, Arthur, olha que interessante. O profeta Jeremias diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha que tremendo. No Velho Testamento, para não falar que nós estamos falando somente do Novo, da Nova Aliança e tudo mais, o profeta Jeremias já apontava dizendo, ei, eu vou trazer um propósito de resgate. E quem vai atrair vai ser o meu amor. Para que o homem não fale que é por força dele, por obra, nada disso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso através do meu filho. E eu vou atrair pela minha benignidade. Qual é a minha benignidade? O meu próprio filho. Olha, agora, você trouxe o Sermão do Monte, Arthur. O Sermão do Monte ele já começa dessa fórmula, com essa fórmula antagônica, né? Arrancando o acesso ao Pai da religião. Ele arranca da religião. Eu fico imaginando a cena. Eu gosto de olhar para o Sermão do Monte e imaginar a cena. A palavra fala, o próprio Senhor Jesus fala, e os escribas e fariseus gostavam dos primeiros lugares, né? Eu imagino a turma falando, né? O burburinho correndo, Jesus vai começar uma pregação ali. E o movimento todo, né? Aquela massa toda se movimentando, né? Para encosta do monte. E os escribas e fariseus furando a fila, dá licença, e o povo abrindo, porque o lugar é deles, né? E eles lá na frente, com aquelas roupas de drag queen esquisitas que eles usavam, bem escandalosas. Mais um processo para nós. Receberemos um processo do Enode agora do Moisés. Moisés vai processar a gente. O Moisés vai processar. Arão.
Mas vai ver no Antigo Testamento, as roupas tudo cheias de colorido, de firula, pendurada, pô, o negócio era esquisito, carnavalesco demais, né? E estão lá aqueles sujeitos com aquela roupa toda esquisita lá na frente, com aquele chapeuzinho divertido na cabeça, esperando Jesus, né, dar para eles uma oportunidade. Aí o que acontece? Jesus começa a fazer a chamada de quem são os seus ouvintes prioritários nesse sermão. E aí ele vem com a bem-aventurança, com as bem-aventuranças. Os primeiros 10, 11 versículos de Mateus 5, do Sermão do Monte. E ali Jesus chama, olha isso, Jesus chama de bem-aventurados aqueles que para a religião eram desventurados. Aqueles que para a religião não tinham acesso, que os bonitão da roupa bonita ali da frente tinham esses acessos. Aí sabe o que acontece? Durante o Sermão do Monte inteiro, Jesus vai pegando aquilo que aqueles doutores, funcionários do templo, conversavam, falavam em vozes altas nas praças, para que as pessoas pudessem admirar a sua sabedoria. E sabe o que Jesus vai dizendo? Olha a fórmula do Sermão do Monte, de boa parte do Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito. E aí Jesus aponta para a pregação que o sacerdote que está ali na frente dele fez sábado passado, em cima de um preceito da lei. E aí ele, que não está no templo, que não está no púlpito, que não está numa posição pomposa, com uma roupa chamativa... Que não é da linhagem sacerdotal. Que não era linhagem sacerdotal e que não estava com aquela roupa toda cheia de penduricalhos, ele diz, eu, porém, vos digo. E essa fórmula se repete algumas vezes no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito. E aí ele aponta para o sermão que o outro pregou no outro sábado. E ele diz, eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo aqui? Arrancando todo aquele peso da lei, arrancando tudo aquilo que o Senhor Jesus mesmo diz, quando ele aponta para os fariseus e escribas e diz assim, vocês são hipócritas, porque vocês atam a lei, vocês amarram a lei, costumes pesados, que vocês mesmos não querem usar um dedinho para levantar, mas isso vocês amarram nas costas do povo. O que Jesus está fazendo aqui? Na prática, no Sermão do Monte, Jesus está fazendo aquilo que ele se identifica no capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 28, que eu li agora há pouco. Tomem o meu jugo, tomem o meu fardo, para que vocês não fiquem sobrecarregados. Está cansado? Você está sobrecarregado? Porque você está carregando os penduricalhos que a religião está atando em você, amarrando em você. Aí o que você faz? Joga tudo isso fora, joga esses penduricalhos fora, volta na simplicidade daquilo que o Pai ensinou. Se a gente fala de um único e suficiente Salvador, isso significa que a suficiência para a nossa salvação está em Cristo Jesus, está na palavra que ele prega. E não naquilo que eu posso fazer além da palavra. Perceba, para ser salvo, é muito simples. Billy Graham, ele dizia, ser salvo não custa nada. Billy Graham, ele fazia um adendo aqui, dizendo, mas ser discípulo custa tudo. Por quê? Porque o discípulo vai querer ir além da lei. Não porque ele é obrigado, mas porque ele ama. Quer um exemplo simples aqui? Jesus pega um carinha que estava acostumado com uma lei pesada. E esse carinha chega até Jesus e fala assim, escuta, como é que eu faço para ser o teu 13º apóstolo? O carinha chega de currículo na mão. E Jesus fala assim, cumpre todos os mandamentos. O carinha diz, todos eles eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus diz, temos um religioso aqui. Deixa eu fazer uma prova para você então, jovem. Vai, vende todos os seus bens, dá o lucro aos pobres e volta. Aí você me segue. Aí sabe o que o cara faz? Rasga o currículo, ele desiste da vaga. Ele esquece a vaga. Por quê? Porque ele não estava disposto a ir além da lei. O que é isso? Vício em mochila pesada. Vício em fazer o que fazia, simplesmente por fazer o que fazia. Porque na hora de esfregar na cara de Jesus, eu cumpro os mandamentos desde quando eu sou moleque, aí esse menino, ele falou alto, aí ele levantou a voz. Aí Jesus falou, cara, não é por aí. Eu quero ver o quanto você me ama, não o quanto você sabe ser religioso.
Não quanto você sabe cantar o hino, não quanto você sabe fazer a oração de cor, não quanto você sabe fazer uso das palavras bonitas na sua oração, não o quanto você faz, não o tamanho do cheque que você faz no final do mês para colocá-la no envelope da igreja, não os seus atos religiosos, mas o quanto você é capaz de me amar acima de todas as coisas, das suas posses, acima de tudo que você tem. Um pouquinho mais tarde, lá em Lucas 24, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Mas Jesus, ele vai dar... Não é 24, não, 14. Lá em Lucas 14, nos versos 26, 27, 33, Jesus, ele diz o seguinte, ó. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27, se alguém não toma sua cruz, se alguém não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33 diz assim, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não está falando que... Jesus, ele está dizendo que não existe uma classe inferior de discípulo, não existe discípulo trainee, não existe discípulo junior. Ele diz ou é ou não é. E qual o critério para ser discípulo? Jesus está deixando muito claro, é ter ele acima de todas as coisas, e isso é muito simples. Isso dispensa tudo aquilo que é atado à lei, tudo aquilo que é adicionado à lei. E aí você pegar fala um respaldo aqui. Você estava falando Pode falar. do jovem rico, né? Como referência. E é interessante que tem exatamente o contraponto, né? Que é Zaqueu. Jesus, ele passa, olha para cima do sicômoro e vira e fala assim, ó, importa que hoje eu esteja na sua casa. E aí, exatamente, Jesus não faz nenhuma pergunta para ele, porque exatamente ali ele já entendeu o princípio da graça, da simplicidade, e ele fala, olha, se eu já vou dar metade dos meus bens, se eu defraudei, ainda faço mais assim. Jesus mesmo fala, hoje eu vivo salvação aqui. Então, ou seja, o princípio da religiosidade que fere o evangelho simples é quando eu coloco uma carga, e quando, na verdade, o evangelho vai trazer exatamente o oposto. Jesus vira para esse homem e não fala, não exige nada, ele fala, rapaz, eu quero estar hoje só na tua casa. E aí, nós vamos um pouco mais para frente, nós vamos ver quando Jesus está na casa de Simão, e aquela mulher entra na casa dele e começa a chorar, e com seus cabelos limpa os seus pés, e para mim, esse é o melhor texto da Bíblia. E ali nós temos alguns princípios que quebra e rompe toda a religiosidade, porque a primeira coisa que a pessoa deveria fazer era honrar a pessoa que entrou na sua casa, e você daria o seu escravo para limpar os seus pés. E você depois pegaria o perfume e passaria pelo seu cabelo para tirar exatamente o pó. Simão não faz nada disso. E o beijo. E o beijo. E Simão não faz nada disso. Aquela mulher, ela chora aos pés de Jesus e rega. Ou seja, ela está falando assim, eu me ponho numa posição de tamanha abnegação, tamanho esvaziamento, que eu choro e lavo os seus pés. Mas não só isso. Eu ainda tiro o cabelo na Bíblia, significa glória. Eu pego o meu cabelo e eu vou enxugar os teus pés. Eu estou tirando a minha glória. E olha que o homem não tinha glória nenhuma. E aí, não só isso. Essa mulher, então, ela começa a beijar os pés de Jesus. E aí, Jesus tem um discernimento de espírito, olha para Simão e fala assim, se você soubesse, você teria feito a mesma coisa. Eu entrei na tua casa, você não fez isso, não fez aquilo outro. Mais para frente, nós vamos ver um outro episódio, também numa casa, e aí é quebrado um vaso de alabastro. E a pessoa olha, e veja, você falou só sobre o jovem rico, então olha os episódios onde a religiosidade ela é rompida em Jesus. E aí umas pessoas viram para nós e falam assim, porque Jesus era muito conservador. Gente, Jesus não era conservador coisa nenhuma. De uma certa forma, e entre muitas aspas e parênteses, posso dizer que Jesus era um revolucionário, porque ele chegou para romper toda a lei, ele entrou com tudo que era possível e ele rompeu um sistema. Só que ele estabeleceu o reino. E quando ele estabelece o reino do seu amor. Olha que tremendo. Né? Will, só uma observação em cima do que você falou. Quando do episódio do vaso de alabastro,
um dos discípulos de Jesus, Judas, ele critica o que foi feito, né? Que lição isso carrega para mim? O fato de eu estar muito perto de Jesus não significa que eu já sei tudo e que eu já ajo da forma correta. Isso significa que eu, você, qualquer um de nós, corremos o risco ainda, né? Corremos o risco ainda de permitirmos que no nosso coração seja atado um fardo desnecessário. Que o cara vira para Judas, ele olha para aquela cena toda, ele vira e fala assim: que exagero, não precisava fazer isso, né? É como se alguém dissesse: não, a liturgia não é essa, o formato do culto não é esse, a celebração, ô moça, você está fazendo tudo errado, não é assim não, eu sei, você não sabe, eu aprendi, você não aprendeu. Viciados em mochila pesada, viciados em peso. Eu ia pontuar com vocês no Antigo Testamento, né? Fazer que nem o Silvio fala, para dar um respaldo bíblico para isso que vocês estão falando, para que não haja simplesmente... Né? Mas eu quero trazer um texto que está lá em Êxodo 21. Arthur, o Wilson, ele falou que cabelo na Bíblia é glória. Hoje ele está meio sem glória, por isso que você precisa dar um tom bíblico. Eu vou trazer agora aqui a minha contribuição de versículo bíblico, que até então não consegui citar nenhum, então para poder estar todo mundo equilibrado, eu vou citar um aqui, tá bom? Salmo 23. Mas tem a ver com o assunto, não é aleatório. Né? Salmo 23. Lá em Êxodo 21, versículos de 1 a 6, vai contar pra gente a história do escravo da orelha furada. Não sei se vocês se recordam desse texto, né? Se eu tivesse na ponta da língua esse texto lá em 2004, cara, logo depois que eu casei, porque quando eu casei, cara, você acha que o Paulinho não vai lembrar, ele chegou acho que um ano depois. Mas quando eu casei, eu tinha... Eu também não lembro, porque eu não fui convidado. Mas a história tem a ver com você. Lá, logo depois que eu casei, lá eu tinha 29 anos, 28 para 29 anos, e eu usava brinco naquela época, né? E aí, cara, veio um piazinho lá da igreja, super religioso na época, né? Cheio de dedo para mim. Ó, irmão, não pode usar brinco, né? Você sabe que homem não pode usar brinco, porque na Bíblia fala que o brinco não sei o quê. Eu não estou falando que isso é justificativa para usar, tá bom? Muito pelo contrário, só para poder brincar aqui e trazer a ilustração. Mas se eu tivesse lembrado desse texto... Vou fazer um versículo fora do contexto. Aí se eu tivesse esse texto na ponta da língua, eu ia falar assim, meu irmão, eu sou escravo da orelha furada, eu furei por amor. Mas eu não tinha isso na língua na época. Mas olha só, lá em Êxodo 21, ele vai falar a seguinte coisa a respeito da soltura dos escravos, né? Ele fala que se o escravo fosse solteiro, ele sairia solteiro, se ele fosse casado, sairia com a mulher, e por aí vai, mas eu quero destacar aqui o versículo 5. Então ele fala assim, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero sair forro, né? Não quero sair livre. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com um sovelo e ele o servirá para sempre. Está dizendo a seguinte coisa, olha, eu por amor ao meu senhor, eu abro mão da minha liberdade para servi-lo para sempre. Agora, até o momento em que ele era escravo pela lei. Ele era escravo pela obrigação. Ele tinha uma obrigação de servir ao Senhor. Mas ele voluntariamente falou assim, agora, porque eu amo ao meu Senhor, eu continuarei nessa condição de servi-lo. Mas agora, por dentro, eu sou livre. O meu coração hoje é livre. Mas por amor, eu decido servi-lo. É o que você falou, Paulinho. É você ir além da lei. É você servir não porque a lei te obriga. Não é você fazer os seus compromissos na sua igreja porque a lei te obriga. É você fazer por amor. Isso é o simples. Esse é o plano original. Tem muita gente hoje que está preso
dentro das suas igrejas, preso dentro dos seus ministérios, e vai para casa reclamando, porque eu fico na igreja de segunda a segunda fazendo coisas. Gente, se você não está fazendo por amor, não faça. Porque hoje você está sendo um escravo. E Jesus não te fez para ser escravo. Jesus te fez para ser livre. Livre por amor. Aleluia! Ô Will, o Arthur deixa fácil para você, cara, quando ele solta umas dessas. Não, eu me senti tolhido aqui hoje. Desprovido de glória. Desprovido de glória. Exatamente. Então, para até você pensar na sua próxima entrada, eu vou contar então uma estratégia de evangelismo, já que a gente falou sobre evangelismo, sobre não ir para o inferno, tal, então eu vou contar uma historinha rapidinho. Assim, a melhor forma de evangelismo é você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Aí a pessoa vai falar assim, não, então me conta a boa. A boa é a seguinte, a boa é que hoje você está afastado de Deus por causa do seu pecado, né? Mas Jesus veio para resgatar você do pecado e tem mais, né? Ele não leva em conta o tempo da sua ignorância. Então, o que você ficou para trás, eis que faço nova todas as coisas. Então, a pessoa vai responder e falar assim, nossa, que maravilha isso. E qual que é a má notícia? A má notícia é que agora você sabe disso, você não é mais ignorante. Agora você já sabe. Já era campeão. Ou toma uma decisão. Aí a segunda parte é aquela que o Wilson falou que não pode. Se você não crer, você vai pro inferno. Porque agora já sabe, velho. Não tem mais jeito. Olha só, enquanto você falava, Arthur, eu me lembrei aqui da bronca que o apóstolo Paulo dá nos crentes da Galácia, no capítulo 1 do seu livro, né? Paulo, ele diz para eles o seguinte, capítulo 1 de Gálatas, versos 6 e seguintes. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eu acho interessante ele usar o termo graça de Cristo, né? O caris do grego, né? A dádiva, o presente para outro evangelho. E aí ele vai dizer, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês. O perturbando aqui é da mesma raiz da palavra da sobrecarga, lá do Mateus 11, 28, 29 e 30. Tá? Aqueles que estão sobrecarregando vocês, aqueles que estão querendo impor peso a vocês. Tá? Então é muito claro sobre o que Paulo está falando aqui. Um evangelho de graça versus um evangelho de perturbação, um evangelho de peso, né? Ou uma religião de peso. Paulo diz o seguinte, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando um outro evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, diferente do evangelho da graça, né? E aí Paulo, no versículo 10, aliás, ele dá para nós uma pista de qual era esse evangelho do peso que estava sendo pregado. Para mim, esse versículo 10 é uma pista muito grande. Ele diz assim, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Por que eu digo que isso daqui é uma pista? O evangelho que estava sendo pregado para esse povo era um evangelho baseado em obras. Evangelho, entre aspas, baseado em obras. Né? No fazer para aparecer. No fazer para ser visto. Algo que se resume nessa terra. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Né? Então, o que essa turma estava aprendendo com o evangelho de peso, que proporcionava muito ativismo e pouca relação com Deus? Essa turma estava aprendendo a se tornar os mais miseráveis dos homens, por conta de um evangelho baseado, por conta de uma religiosidade baseada em, ei, me vejam o que eu estou fazendo,
vejam as minhas boas ações. Poderíamos falar mais coisas aqui, e uma delas é a respeito da religiosidade do próprio Pedro, né? Em Atos capítulo 10. Verdade. Onde a gente vê lá o próprio homem que estava já na época da graça, já vivendo a dispensação da graça, e mesmo assim ainda ele não tinha passado por uma metanoia, né? Não tinha passado por um propósito de mudança do seu entendimento do que é graça. Mas eu acho que isso nós vamos deixar para uma outra parola. Não é isso, decano? É isso aí. Vamos deixar essa para outra, porque afinal de contas nós temos um mês inteiro ainda para falar sobre isso, né? E nós estamos chegando já ao final aqui do nosso tempo, nós temos mais uns 5 minutinhos só. E eu queria fazer uma última ponte, que é a ponte da abertura dessa parola, né? Quando eu citei João 14, versículo 6, a respeito de uma afirmação que Jesus faz sobre ele mesmo, né? E aí eu quero amarrar essa parola com esse texto, trazendo para os nossos dias, né? Olhando a nossa volta aqui. E Jesus, ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí você pode falar assim, tá, mas por que exatamente essas 3 palavras elas estão aqui combinadas numa frase? Houve uma regra teológica para que isso viesse nessa condição? Não. Na verdade, Jesus está mostrando aqui 3 realidades que pode estar acontecendo com qualquer um de nós, comigo, com você que está aí nos acompanhando, com os meninos que estão aqui na bancada, que hoje nós vivemos num mundo muito perturbado, né? Num mundo muito confuso, um mundo de muitas perguntas e de poucas respostas, onde muitas pessoas elas se sentem perdidas. E que para essas pessoas que estão perdidas, ele se apresenta para mim e para você como o caminho. Ele é o caminho para você que hoje está perdido. Da mesma forma, hoje... Fala com eco, Wilson. Oi? Com eco. O caminho, nho. Da mesma forma, hoje nós vemos um mundo de muitas vozes, de muita confusão, de muita gente falando muita coisa que não é verdade, né? Eu falei sobre algumas parolas atrás, eu falei hoje sobre as consequências dos ruídos de comunicação, né? Que existem hoje, que é o ruído e o eco. Então, muitas informações elas reverberam muitas vezes e são informações desencontradas, né? Hoje nós vivemos num contexto de fake news absurda. A gente perde mais tempo e energia discernindo o que é fake news do que é verdade do que qualquer outra coisa. Então, para você hoje, que está perdido num mundo de fake news, de mentiras, Jesus quer se apresentar para você como a verdade. Ele quer ser um caminho para você que está perdido. Ele quer ser a verdade para você que está vivendo em mentiras, procurando mentiras, perdido em mentiras. E ele quer ser também a vida para você hoje que está cercado por notícias de morte por todos os lados, seja na televisão, na internet, nos amigos. Ele quer se apresentar para você como um caminho, como a verdade e como a vida. Que esse evangelho puro, que esse evangelho simples, que esse evangelho verdadeiro possa alcançar você na sua casa. Não só você, mas também aqueles a quem você ama. Semana que vem nós vamos voltar para falar um pouquinho mais a respeito de evangelho simples, de vida simples, de como Jesus apresenta o reino de Deus de forma simples. Meninos, muito obrigado por essa... Eu ia falar essa noite, né? Mas não é de noite, cada um assiste no horário que quiser agora. Mas por esse tempo juntos, vocês são especiais demais para mim. As palavras finais de vocês, por favor. Espetacular! Benção, cara, benção. Foi top. Já diria T.L. Osborne. Eu vou fazer o apelo. Posso fazer o apelo? É isso que eu ia falar, porque depois disso que o Arthur falou, esquece as outras 55 minutos aqui e deixa só o que ele falou. Não, mas o meu apelo é outro. O meu apelo é o seguinte: por que vocês ficam curtindo o vídeo das paroleiras e não curtem o nosso? Por que vocês comentam o vídeo das paroleiras e não comentam o nosso? Ô, gente, dá uma moral. Pessoal, nós teremos uma série aqui exatamente sobre tratando as emoções. Não, peraí, nós já falamos sobre isso. A cura da alma. Paulinho, assista aquela parola. Eu vou colocar o card aqui em cima agora, então, sobre cura da alma. Pronto.
Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais.